É a maior empresa do mundo, é a Igreja do Senhor Jesus. E a gente observa que principalmente nesses momentos, há tantas empresas quebrando, entrando em falência, em concordata, mas a Igreja do Senhor, cada dia ela está aumentando, porque o dono dela é Jesus de Nazaré. Meus queridos irmãos, eu quero nesta noite falar algo da parte de Deus para todos nós, inclusive para mim. Nós vamos ler o versículo 5 e o 6 do capítulo 7 do livro de Gênesis, e depois o versículo 37 do capítulo 24 de São Mateus. Diz assim a palavra, o livro do Gênesis, capítulo 7, e o versículo 5 e o 6 diz assim: E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. O versículo 37 do capítulo 24 de Mateus. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela expressa de maneira clara, seja inteligente ou não, intelectual ou não, dá para compreender, até porque que tudo aquilo que Jesus escreveu ou mandou escrever foi para o bem do próprio ser humano. Porque o homem, como carente, necessitado e faltoso que somos, Deus, Ele é um Deus onipotente, onipresente, onisciente, e Ele sabe de todas as coisas, sem ninguém diga para Ele, porque Ele tem esses atributos que o homem não tem. E a gente observa, eu gosto muito de observar aquilo que leio, aquilo que eu ouço. E quando a gente observa as coisas, porque nem tudo a gente entende ao ouvir, nem tudo entendemos ou compreendemos quando ouvimos. Depois a gente vai fazer assim uma peneira na mente, vai fazer assim uma observação naquilo que ouviu, e você passa a compreender aquilo que você ouviu. Não digo tudo, mas um bocado você tem como entender e compreender. E eu observo que quando o ser humano peca, a palavra pecar significa errar o alvo. E quando o homem ou uma nação peca, incita a Deus tomar decisões que muita gente não quer, ou até que não queremos. E a Bíblia Sagrada diz que os homens, Deus o criou à sua imagem e à sua semelhança. Deus não fez ou nos fez para viver à mercê da miséria. Deus fez o homem para que esse homem viesse entender. E esse entendimento faz com que nós venhamos a glorificar e prestar culto de adoração ao seu santo nome. Aleluia. Mas o homem errou, o homem pecou. E pior, quando o homem peca e ele não dá por conta que está entristecendo a Deus, ele continua a aprofundar-se no pecado. Há um provérbio popular, quase que em todo mundo,
que diz que quando alguém está perdido, todo o caminho leva para casa. Mas não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus Cristo, quando ele veio a essa baixa terra, ele se disponibilizou, ele se expôs, dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai sem que não seja por intermédio de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que os homens, a princípio do nascedouro, eles começaram a pecar. E eles se aprofundaram no pecado. E o pecado cegou. A Bíblia diz que o diabo, o Deus deste século, cega a mente e o entendimento dos incrédulos. É uma cegueira que ninguém se aposenta com ela. Alguém é cego da visão, o governo federal dá um auxílio. Mas quando a pessoa é cega da mente ou do entendimento, não tem auxílio, a não ser o auxílio de Deus com a salvação. E os homens pecaram. E quando os homens pecaram, Deus tomou uma decisão. Amigos, Deus ama o pecador, mas Ele aborrece o pecado. E o pecado faz com que o homem se separe de Deus. O pecado faz com que o homem seja bruto. O pecado faz com que o homem seja ignorante. O pecado faz com que o homem se irrite a ponto de fazer ao contrário da vontade de Deus. O pecado engloba tantas coisas que